Fala galerinha, vamos para mais um assunto de cinemática hoje? Falaremos de lançamento oblíquo, composição de movimentos, lembrar um pouquinho da trigonometria, como que a gente calcula todas as grandezas envolvidas aqui, como alcance, altura máxima, velocidade inicial, final, como que a gente diferencia uma equação de outra, um movimento de outro. Muito bem, imaginamos a seguinte situação. Um canhão, tá? Disparou uma bala 45 graus, ó, do solo, tá? Com o eixo horizontal, eu chamo o eixo horizontal de X, eixo vertical de Y. O canhão tá fazendo 45 graus em relação ao solo. E ele disparou numa velocidade inicial de 600 metros por segundo. Bom, eu só tenho duas informações nesse problema. E com apenas essas duas informações eu sou capaz de descobrir a altura máxima, o tempo que ele levou para chegar lá em cima, o tempo que ele levou na trajetória total, qual foi o alcance máximo. Eu tenho condições de descobrir tudo isso, tá? Partindo sempre do meu ângulo e da minha velocidade inicial, eu vou conseguir descobrir as minhas componentes. O que são componentes? Ora, velocidade é um vetor. Essa velocidade com que a bala disparou é um vetor resultante. É a velocidade resultante de outras duas velocidades. Uma velocidade horizontal, que eu vou chamar de velocidade inicial do eixo X. A outra velocidade vertical, que eu chamo de velocidade inicial do eixo Y, tá? Essas duas componentes, tá? O resultado da adição desses dois vetores, me resultou o vetor velocidade inicial de 600 metros por segundo. Lembrando que aqui eu tenho dois tipos de movimentos. O movimento do eixo horizontal é um movimento uniforme, tá? Então aqui o movimento horizontal é o MU, tá? MU. Trabalhamos com as fórmulas do MU. No vertical, vamos trabalhar com as fórmulas do movimento uniformemente variado. Então, gente, não precisa decorar a fórmula de altura máxima, de alcance, de tempo, não precisa, tá? Basta vocês lembrar do movimento uniforme e do movimento variado, utilizarmos as mesmas equações, sorvete, sorvetão, Torricelli, tá? Vovoati, nós vamos usar as mesmas coisas, porém relacionando agora com essa situação que a gente tem. Ora o movimento está para cima, ora o movimento está para baixo, esse movimento aqui é constante, tá? Velocidade constante. Esse movimento aqui, ó, quando eu peço alcance, eu estou falando do eixo horizontal. O alcance eu vou chamar de ΔS, porque nada mais é do que uma distância, tá? Qual foi o alcance da bala, do canhão? Foi a distância em que ele, ó, chegou. Então é ΔS, ΔS é posição, lembra? ΔS é distância, variação de posição, então alcance nada mais é do que ΔS. Porém eu vou chamar de ΔSX, porque nós temos dois ΔS e nós não podemos confundir, assim como nós temos duas velocidades iniciais, a do eixo X e a do eixo Y. Aqui, quando eu estou falando de altura máxima, eu não estou falando também de uma posição, a posição que está lá em cima, a posição máxima, né? É o espaço, lembra? O meu espaço lá em cima, ó, é o tanto que eu subi, então isso aqui também é uma variação de posição, porém agora do eixo Y. Então nós vamos misturar agora tudo, movimento uniforme com movimento, só que nós vamos trabalhar por partes. Então, a gente sabe que daqui para lá é um movimento uniforme e a gente tem uma fórmula muito importante para o movimento uniforme. Então, do eixo horizontal, ó, eixo horizontal, nós temos uma fórmula da posição, que é a do sorvete. Lembra? Ó, S igual a S0 mais VT. Porém, S, se eu trazer o S0 para cá subtraindo, eu vou ficar com ΔS, concordam? S menos S0 é a variação de ΔS. E eu vou dizer que esse ΔS é o ΔS do eixo X.
porque afinal de contas, movimento uniforme eu só posso trabalhar no eixo X. VT, quem é esse V? Não é a minha velocidade inicial? É. Ela não é constante? Ela não vai o tempo todo continuar no mesmo valor até o fim, até chegar lá, no alcance dela? Vai. Tá? Ela não vai mudar. Então, a minha velocidade é o meu V0x vezes o tempo. Veja como é que ficou. O meu ΔSx vai ser a minha velocidade inicial do eixo x vezes o tempo. Primeira equação a gente já tem. Ah, mas quem é V0x? Quem é V0x? Ah, aí é que nós vamos lembrar que aqui, quando eu estou saindo daqui, eu tenho as minhas componentes de velocidade que estão formando essa velocidade de 600. Então, eu fecho o meu triângulozinho aqui, ó, tá vendo? Esse pedacinho aqui é o meu cateto adjacente em relação a 45 graus. Esse cateto aqui é o cateto oposto. Então, aqui é o meu V0y. E eu tenho aqui a minha hipotenusa, que é o meu V0. Então, vamos lembrar do seno e cosseno lá da trigonometria. Triângulo, retângulo, cateto oposto, cateto adjacente. Então, o que nós vamos fazer? Vamos relacionar agora. Quem vai ser o meu V0x? Lembrando lá da aulinha que a Sora já deu para vocês, né? Live que a gente trabalhou com posição de movimentos e a revisão de trigonometria. Aqui nós temos, então, adjacente eu trabalho com cosseno, então vai ser V0 vezes o cosseno de 45. Porém, eu sei que o meu V0 é 600 e eu sei que o cosseno de 45 lembra da musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Nesse caso, o cosseno e o seno têm o mesmo valor, né, na tabela. Então, o meu V0x vai ser 300 raiz de 2 metros por segundo. Ó, já descobri o meu V0x. Mas já que estamos aqui, vamos calcular o nosso V0y, que vai ser V0 vezes o seno de 45. Cuidado, tá, gente? Muita atenção, porque nesse caso vai dar o mesmo valor, mas quando for seno de 30, ou seno de 60, ou de qualquer outro ângulo, eu não tenho valores iguais, então tem que tomar cuidado para não trocar as informações. V0y também será 300 raiz de 2 metros por segundo. Muito bem, mas para calcular o alcance, eu vou precisar do tempo, e o tempo eu ainda não sei. Então, vamos segurar por enquanto as informações que a gente tem. Ó. Já temos as componentes da velocidade, tá? Já sabemos a fórmula do alcance. Qual será a fórmula agora da altura máxima? Como é que a gente calcula para saber a altura máxima que ele atingiu? Nós temos duas fórmulas aqui, muito importante, do movimento uniformemente variado. Duas fórmulas, as primeiras duas fórmulas que a gente aprende lá é a da velocidade, ó, do movimento uniforme. É a da velocidade, que é a do Vovoat, lembra? Ó, velocidade, velocidade inicial, aceleração vezes o tempo. Vamos imaginar que eu estou saindo daqui, ó, com uma certa velocidade inicial e vou chegar aqui em cima com uma velocidade final. Qual é a minha velocidade final quando eu chego lá em cima? Ou seja, eu parei e vou começar a cair. É zero. Então, vamos relacionar isso aqui com o eixo y, ó, V0y. Quando eu estou subindo, a minha aceleração está para baixo, lembra a gravidade para baixo? Então, aqui eu terei menos g, ó. É a mesma fórmula do movimento vertical para cima, tá? Então, aqui eu vou ter Vy é zero. V0y, ó, eu já tenho. V0y eu já tenho. Mas eu vou deixar assim por enquanto, só para vocês verem o que vai acontecer aqui. A fórmula que eu vou ter aqui. Olha só, vai ficar assim, ó. V0y igual a g vezes t. Se eu dividir o V0y por g, eu tenho tempo. Eu posso descobrir o tempo. Eu tenho V0y.
É 300. É 300 raiz de 2 e a gravidade é 10. Então, qual foi o meu tempo que eu levei para chegar lá em cima? Ó, corta aqui. O meu tempo foi 30 raiz de 2. Veja só que com a fórmula do Vovoati, a gente já achou o tempo que ele levou para chegar lá. Agora eu pergunto para vocês, qual é o tempo total para ele descer e atingir o alcance? Ora, ele está na metade do caminho. O tempo aqui, ó, é a metade. Se o tempo aqui é 30 raiz de 2, qual vai ser o tempo aqui no final? Ora, 2 vezes isso. Só multiplicar por 2. Então, 60 raiz de 2. Tá? Então, se eu tenho o tempo aqui já, ó, eu consigo descobrir o alcance. Vamos descobrir o alcance? Vou fazer de vermelho aqui, ó. O delta SX vai ser a minha velocidade inicial do x, que é 300 raiz de 2, vezes o tempo. Qual é o tempo agora? 60 raiz de 2. Então, vou multiplicar aqui o 300 vezes o 60, 3 e 6, 18, mais 3 zeros, vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, é 2, né? Raiz de 4 dá 2. E o meu delta S vai ser, então, 36 mil metros. Ó, 36 mil metros. Aqui o tempo é segundos, tá? Porque a velocidade inicial está em metros por segundo. Gente, olha só. Achamos as componentes. Achamos o alcance. Achamos o tempo pela forma do Vovoati, usando aqui a velocidade igual a zero. Só falta a gente achar o quê? A altura máxima. A altura máxima não é delta S. Delta S eu tenho duas fórmulas que eu posso usar do movimento variado. Tem a do sorvetão e tem o Torricelli. Vocês podem escolher. Qualquer uma das duas vai te dar a altura máxima. Então, a fórmula de Torricelli, né, que vocês já conhecem, vamos relacionar agora com o eixo Y. Quem é o V? Ó, o V é a velocidade final, então será o nosso VY. VY ao quadrado. V0 é o V0Y ao quadrado. V0Y ao quadrado. Eu estou em lançamento vertical para cima, então a minha gravidade é negativa. Menos 2 vezes G, delta S. O meu delta S está relacionado ao eixo Y. Ok? Essa aqui vai ficar a fórmula do Torricelli agora. VY ao quadrado, VY é zero. Então isso aqui para nós é zero. V0y ao quadrado, a gente sabe que é 300 raiz de 2, tudo isso ao quadrado, menos a gravidade é 10, então vai ficar 2 vezes 10, vezes o delta SY. Esse menos 20 delta SY, eu já vou trazer para cá para ficar positivo, e vou já resolver esse quadrado aqui. 3 vezes 3, 9, tá? 0, 0, 0, 0. Raiz de 2 ao quadrado é 2, vezes 2. Então, meu delta SY vai ser, aqui vai dar 18, 1, 2, 3, 4, 180 mil, né? Dividido por 20, ó. Corta esse zero com esse zero, ficou 1.800, não, 18 mil. Dividido para 2, 9 mil. 9 mil metros seria a altura máxima. Gente, essa aqui também dá para fazer pelo sorvetão, tá? Fica uma continha um pouco mais longa, mas dá para fazer pelo sorvetão também. Vocês vão chegar no mesmo 9 mil, ok? Então, gente, assim, ó. Ah, e se eu perguntar para vocês, velocidade final do eixo X é a mesma, porque ela é constante, tá? Velocidade final do eixo Y é a mesma? É a mesma. Porém, sinal oposto, tá? Por quê? Vejamos por que, então, a velocidade final de y, quando ele chega aqui, é igual à inicial. Mas tem um detalhe, tá? Quando eu saio daqui, a minha velocidade está diminuindo até chegar a zero. Quando eu desço, eu saio de zero, vou aumentando a velocidade até chegar no final da trajetória. Quando eu chego no final, a minha velocidade é a mesma de quando eu iniciei. Então, velocidade final de y é igual à velocidade inicial de y? Sim, mas tem um detalhe.
muito importante, a velocidade negativa. Então, a velocidade y é igual, porém com sentido oposto, sinal oposto da velocidade que eu iniciei. Por quê? Gente, trajetória que nós adotamos foi para cima. Então, a gente deve relacionar com o movimento vertical para cima. A gente precisa adotar um sentido para a nossa trajetória, né? Então, veja bem, quando eu chego lá, a velocidade é a mesma, negativa. Mas e a de x? A de x é igual. Velocidade final é igual à inicial, porque movimento constante. Então, não mudou a velocidade. Aí, qual vai ser a minha velocidade resultante? Tá? Qual vai ser a minha velocidade resultante? Ou seja, a velocidade final, ela tem que ser igual à inicial. Ela tem que ser igual. Veja por quê. Velocidade resultante ao quadrado é igual velocidade final de y ao quadrado mais velocidade de x. Velocidade final de x ao quadrado. Por que a gente vai colocar e aplicar em Pitágoras? Porque quando eu estou finalizando a minha trajetória, lá no finalzinho tem uma velocidade apontando para baixo, que é a vertical, e uma velocidade apontando na horizontal. Eu formo um triângulo retângulo. Sempre vai acontecer de no final as minhas componentes formarem um triângulo retângulo, como aqui no começo. Então, se eu conheço a minha velocidade inicial das duas componentes, eu provo para vocês que a minha velocidade final tem que ser 600 metros por segundo. Então, vamos lá. Velocidade final de y é igual à inicial, porém negativa. Lembra que era 300 raiz de 2, a gente calculou, ao quadrado. Mais a de x também, 300 raiz de 2 ao quadrado. Agora, vamos resolver o quadrado disso aqui. Menos 300 ao quadrado vai ficar positivo. Veja que mesmo eu tendo uma velocidade negativa, quando eu faço a minha resultante lá no final, o meu resultado vai ser positivo. Então, 300 ao quadrado é 90.000, né? 4 zeros. Ó, 2 zeros, virou 4 zeros, o 3 ao quadrado, 9. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Aqui vai dar na mesma coisa. 90.000 vezes 2. Então, eu vou ter que a minha velocidade final ao quadrado é 180.000 mais 180.000. Isso aqui vai dar 360.000. Então, a raiz quadrada de 360.000. Fechou? 1, 2, 3, 4? Sim. E aí, aqui vai ficar raiz de 36 é 6. A cada 2 zeros, 1 zero aqui, ó. 600 metros por segundo. E, de fato, a minha velocidade final é igual à inicial. Gente, não precisa fazer esse cálculo, tá? Isso aqui a Sora fez para mostrar para vocês que realmente a velocidade lá no final tem que ser igual à inicial no lançamento oblíquo. Mas isso aqui é desnecessário, é só uma informação útil para vocês na hora de resolver os exercícios, para vocês não ficar perdendo tempo de ficar calculando a velocidade. Mas aí, claro que se o exercício pedir velocidade final do eixo y, vocês sabem que é igual, porém oposta, tá bom? Espero ter ajudado, então, com mais esse conteúdo. Encerramos a parte da cinemática de movimento uniformemente variado. E depois entraremos com outro conteúdo. Não, tem mais um pouquinho de cinemática angular, tá? Um beijo, então, para vocês, bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Tchau!